bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos conversar aqui um pouquinho sobre física, sobre a parte dentro da mecânica, dentro da cinemática, dentro do estudo do movimento uniforme. Vamos falar sobre o movimento retilíneo uniforme aqui rapidinho. Para você entender bem o que se passa aqui, é bom você ter dado uma olhada sobre a parte de vetores, mas não necessariamente a gente vai precisar usar eles aqui. Mas como eu vou fazer algumas definições que vão ser úteis tanto para o estudo do movimento uniforme quanto para o estudo do movimento uniformemente variado, seja ele unidimensional ou bidimensional, ou até tridimensional, então é importante você entender um pouco sobre vetores, pois sem entender vetores não tem como a gente estudar o movimento bidimensional. Então, só retomando, a mecânica é uma área da física que estuda o movimento em si, porém, ela pode ser dividida na cinemática, que estuda o movimento sozinho, o movimento já após a inicialização dele, enquanto a dinâmica estuda como o movimento se inicia, ou como o movimento para. Então, vamos fazer algumas definições importantes para podermos entender o movimento. Primeira coisa é a definição de deslocamento. Deslocamento. O deslocamento nada mais é do que a variação do espaço. E o que é essa variação do espaço? É a variação do espaço em que está um certo corpo, que é o qual a gente está analisando o movimento, a partir de um inicial. Eu posso dizer que certo, vamos considerar esse ponto aqui. Vamos dizer que esse ponto, antes de iniciar o movimento, estava aqui. E após terminar o movimento, esse ponto vai chegar até aqui. Vou dizer que aqui é o ponto inicial, que eu vou dizer I, e aqui é o ponto final. E aqui eu tenho a diferença entre o ponto final e inicial. Isso daqui é o próprio deslocamento. Então, nada mais, nada menos do que uma distância. O deslocamento vai ser uma grandeza vetorial, porque se nós não considerarmos ele como um vetor, eu posso simplesmente dizer, por exemplo, que esse ponto aqui, daqui para cá, a gente tem uma distância de 20 metros, por exemplo. Porém, se eu não disser que o deslocamento é nesse sentido e nessa direção aqui, que é o que está ocorrendo, ou seja, um vetor que eu tenho a direção, o sentido e o módulo, se eu não der essas informações, você pode assumir que esse ponto está indo para cima, que ele está indo para baixo, está indo para a esquerda, está indo na diagonal, qualquer direção, qualquer sentido. Então é muito importante eu definir o sentido e a direção desse deslocamento para poder me orientar. Então, no Sistema Internacional de Medidas, ela é dada em metro, mas a gente também pode utilizar o quilômetro. Por exemplo, tem muitos exemplos que vamos utilizar o deslocamento para o cálculo de velocidade e a gente vai dizer que a velocidade está em km por hora, por exemplo. Falando em velocidade, vamos defini-la aqui, velocidade. Digamos que nós queremos saber quanto tempo a gente leva para fazer um certo deslocamento ou quanto a gente consegue se deslocar em certo intervalo de tempo. Para fazermos essa medida, nós utilizamos a velocidade. Então, ela também é uma grandeza vetorial, pois a velocidade indica o deslocamento que nós temos num certo intervalo de tempo. Então, como o deslocamento tem uma direção e um sentido, a velocidade vai ter a mesma direção e o mesmo sentido que esse deslocamento, por exemplo, no movimento retilíneo. No movimento retilíneo uniforme, D vai ter a mesma direção, D terá a mesma direção e sentido.
aqui v, que é a velocidade. Por que no movimento retilíneo uniforme será assim? Porque em outros movimentos que nós vamos estudar, teremos uma velocidade tangencial, por exemplo, no movimento circular uniforme, que não necessariamente vai estar no sentido do deslocamento ou também no lançamento oblíquo, que nós vamos ter uma velocidade na horizontal e uma na vertical. Então, não necessariamente vai ser sempre assim, mas nos casos que vamos estudar hoje, teremos essa situação.